No início da manhã, a pequena cidade de Itaúna se despertava lentamente. O céu ainda estava tingido de tons alaranjados, enquanto os primeiros raios de sol atravessavam as montanhas ao longe. Na praça central, onde uma igreja católica imponente se erguia, o movimento começava a ganhar vida. Era um domingo especial. A missa das 7 horas estava prestes a começar e os fiéis já começavam a chegar, trazendo consigo suas preocupações, esperanças e orações. Dentre eles, havia um homem humilde chamado João. Ele era conhecido na cidade por sua simplicidade e bondade. Trabalhava como pedreiro e sustentava sua família com muito esforço. Apesar das dificuldades, ele nunca perdia a fé e sempre encontrava tempo para ir à igreja. Nesse dia, porém, algo parecia diferente. João caminhava cabisbaixo, evitando olhar para os lados. Seu rosto exibia marcas de cansaço, mas também de angústia. Algo o perturbava profundamente. Enquanto isso, do outro lado da praça, um policial uniformizado, identificado pelo nome de Bruno, observava o movimento com ar de superioridade. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo e pela forma autoritária com que tratava as pessoas. Embora fosse respeitado por alguns, muitos na cidade o temiam. Naquela manhã, ele estava particularmente irritado. Tinha acabado de sair de um plantão exaustivo e não via a hora de voltar para casa. Mas algo o fez desviar seus passos em direção à igreja. João entrou na igreja e sentou-se em um dos bancos mais afastados. Ele abaixou a cabeça e começou a rezar em silêncio, buscando conforto no momento difícil que enfrentava. Poucos minutos depois, o policial Bruno entrou no recinto. Ele olhou ao redor com desdém, como se estivesse acima de todos ali. Quando seus olhos pousaram sobre João, algo dentro dele pareceu se inflamar. Ele caminhou até o banco onde o homem estava e, sem qualquer delicadeza, exigiu que ele se levantasse. "O que você está fazendo aqui? Essa igreja é para pessoas decentes, não para gente como você", disse Bruno em um tom alto e arrogante. Os poucos fiéis presentes se viraram para olhar surpresos com a cena. João tentou se explicar, mas suas palavras saíram trêmulas. "Senhor, eu só vim para rezar. Eu preciso de ajuda." Bruno bufou, claramente insatisfeito. "Ajuda? Você nem sabe o que é isso. Levante-se e vá embora antes que eu chame reforços." A tensão no ar era palpável. Os outros fiéis permaneceram em silêncio, intimidados pela presença do policial. No entanto, antes que a situação pudesse piorar, uma voz calma e firme ecoou pela igreja. "Por favor, senhor policial, permita que este homem continue sua oração." Todos se voltaram para ver quem tinha falado. Era Padre Christian Shankar, um sacerdote jovem, mas extremamente respeitado na comunidade. Sua presença era marcada por uma serenidade que contrastava com a agressividade de Bruno. Padre Christian caminhou calmamente até o banco onde João estava. Ele olhou diretamente nos olhos do policial e continuou: "Esta é uma casa de Deus, aberta a todos. Não importa quem somos ou o que fizemos, aqui todos são bem-vindos." Bruno hesitou por um momento, mas logo recuperou sua postura defensiva. "Padre, esse homem não merece estar aqui. Ele é um bandido, um vagabundo." João abaixou a cabeça novamente envergonhado, mas o padre não recuou. "Todos nós cometemos erros, meu filho, e todos nós precisamos de uma segunda chance. Quem somos nós para julgar?" O confronto entre o policial e o padre durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para deixar uma marca profunda em todos os presentes. Finalmente, Bruno deu as costas e saiu da igreja, batendo a porta com força. João suspirou aliviado, mas ainda estava visivelmente abalado. Padre Christian colocou uma mão reconfortante no ombro do homem. "Fique tranquilo, meu irmão. Aqui você está seguro. Vamos rezar juntos e Deus vai guiá-lo." Com essas palavras, a missa começou, mas a tensão gerada pelo incidente ainda pairava no ar.
Enquanto os fiéis cantavam hinos e ouviam a homilia do padre, ficava claro que algo importante havia acontecido. Aquele encontro inesperado entre o policial, o homem humilde e o padre seria apenas o começo de uma história que mudaria vidas. A missa prosseguia, mas a tensão causada pelo incidente ainda pairava no ar. Os fiéis tentavam se concentrar nas palavras do padre Christian, mas era impossível ignorar o peso da cena que acabara de acontecer. O padre, ciente do desconforto geral, ajustou sua homilia para abordar temas de perdão, compaixão e justiça divina. Sua voz ecoava pela igreja com um tom suave, mas firme, como se estivesse falando diretamente ao coração de cada pessoa presente. Às vezes, ele começou, nos esquecemos de que somos todos iguais aos olhos de Deus. Não importa o título que carregamos, a roupa que vestimos ou os erros que cometemos, aqui, neste lugar sagrado, somos apenas almas em busca de redenção. João, sentado no banco mais afastado, ouvia atentamente. Suas mãos tremiam enquanto segurava o terço e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ele sentia uma mistura de vergonha e gratidão. A intervenção do padre havia sido um bálsamo para sua alma ferida, mas as palavras do policial ainda ecoavam em sua mente. Você não merece estar aqui. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, Bruno caminhava de um lado para o outro, visivelmente irritado. Ele acendeu um cigarro e deu uma longa tragada, tentando acalmar seus nervos. Mas o gesto fez pouco para aliviar a raiva que fervia dentro dele. Quem aquele padre pensa que é? Resmungou para si mesmo. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Bruno não gostava de ser contrariado, especialmente em público. Ele sempre acreditou que sua autoridade como policial deveria ser inquestionável. No entanto, algo na postura calma e firme de Padre Christian o incomodava profundamente. Era como se o padre tivesse tocado em algo que Bruno preferia ignorar. Dentro da igreja, após a missa, João permaneceu em seu lugar, hesitante em sair. Ele temia encontrar o policial novamente. Padre Christian notou sua hesitação e se aproximou. João, você está bem? Perguntou o padre, com genuína preocupação. João levantou os olhos, surpreso por ser reconhecido pelo nome. Sim, padre. Eu não sei o que fazer. Ele estava certo sobre mim. Eu não sou digno. Padre Christian balançou a cabeça, negando as palavras de João. Ninguém é perfeito, meu filho. Mas Deus não nos chama porque somos perfeitos. Ele nos chama porque precisa de nós. Conte-me o que está acontecendo. Talvez eu possa ajudar. João hesitou por um momento, mas finalmente decidiu confiar no padre. Ele explicou que estava passando por dificuldades financeiras e que, desesperado, havia aceitado trabalhar para um grupo envolvido em atividades ilegais. Eu não queria, padre, disse ele com a voz embargada. Mas minha família estava passando fome. Eu não sabia mais o que fazer. O padre ouviu atentamente, sem interromper. Quando João terminou, ele colocou uma mão no ombro do homem. João, você não está sozinho. Vamos encontrar uma maneira de resolver isso juntos. Deus sempre dá uma saída para aqueles que buscam sinceramente. Enquanto isso, do lado de fora, Bruno continuava a remoer seus pensamentos. Ele sabia quem era João. Na verdade, ele havia sido informado sobre suas atividades recentes e estava determinado a prendê-lo. No entanto, algo no jeito que o padre defendeu o homem o fez questionar suas próprias intenções. Será que ele estava realmente cumprindo seu dever ou apenas alimentando seu próprio ego? De repente, uma mulher idosa se aproximou de Bruno. Ela era conhecida na cidade como Dona Maria, uma senhora bondosa que frequentemente trazia comida para os necessitados. Senhor policial, ela disse timidamente, aquele homem lá dentro, ele é um bom homem. Sei que ele cometeu erros, mas ele está tentando mudar. Por favor, tenha misericórdia. Bruno franziu a testa, claramente incomodado com a interferência. Isso não é da sua conta, Dona Maria. Eu sei o que estou fazendo.
Dona Maria suspirou, triste com a resposta. Ela sabia que não adiantaria insistir, então se afastou lentamente. Antes de partir, porém, ela lançou um olhar significativo para Bruno, como se estivesse pedindo que ele refletisse sobre suas ações. De volta à igreja, Padre Christian estava ajudando João a traçar um plano para sair da situação em que se encontrava. Eles conversaram por quase uma hora, discutindo possíveis soluções e formas de buscar ajuda. Ao final da conversa, João parecia um pouco mais esperançoso. "Obrigado, padre", disse ele com sincera gratidão. "Eu não sei o que teria feito sem sua ajuda." "Não me agradeça", respondeu o padre com um sorriso gentil. "Agradeça a Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis." Assim que João saiu da igreja, ele se deparou com Bruno parado próximo à entrada. Os dois se encararam por um momento, mas João abaixou a cabeça e passou rapidamente, evitando qualquer contato. Bruno observou enquanto ele se afastava, com uma expressão indecifrável no rosto. Mais tarde, naquela mesma tarde, Padre Christian foi até a delegacia local para conversar com Bruno. Ele sabia que precisava enfrentar o policial diretamente se quisesse evitar mais conflitos. Quando chegou, foi recebido com frieza. "O que o senhor quer?", perguntou Bruno, sem disfarçar sua irritação. "Eu vim para conversar", respondeu o padre, mantendo a calma. "Sei que o senhor está apenas cumprindo seu dever, mas gostaria de lembrá-lo de que a justiça deve ser temperada com misericórdia. João é um homem que cometeu erros, mas está buscando redenção. Talvez seja a hora de lhe dar uma chance." Bruno ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do padre. Finalmente, ele suspirou e disse: "Vou pensar no que o senhor disse, mas não posso prometer nada." O encontro terminou ali, mas ambos sabiam que aquela conversa deixaria marcas. Enquanto o padre voltava para a igreja, ele rezou para que Bruno encontrasse o caminho da compreensão. E enquanto Bruno retornava ao seu trabalho, ele não conseguia parar de pensar nas palavras do padre. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica à pequena cidade de Itaúna. João, inspirado pelas palavras do padre Christian, começou a tomar medidas concretas para mudar sua situação. Ele decidiu romper os laços com o grupo envolvido em atividades ilegais, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em risco. Com a ajuda do padre, ele conseguiu um emprego temporário como ajudante em uma obra próxima, ganhando pouco, mas suficiente para sustentar sua família enquanto buscava algo mais estável. No entanto, o peso da decisão de abandonar o grupo ainda pairava sobre ele. Durante as noites, João mal conseguia dormir, atormentado por pensamentos de retaliação. Ele sabia que os homens com quem trabalhava não aceitariam sua saída tranquilamente. Apesar disso, ele encontrava forças nas orações diárias e nas conversas frequentes com o padre, que sempre o lembrava de que Deus estava ao seu lado. Enquanto isso, Bruno continuava dividido entre seus deveres como policial e as palavras do padre Christian. Ele havia começado a investigar o passo de João de forma mais discreta, sem alertar seus superiores ou pressionar o homem diretamente. Mas algo dentro dele resistia à ideia de prendê-lo. As palavras de Dona Maria e do padre ecoavam em sua mente. Misericórdia. Ele nunca havia considerado essa palavra antes em seu trabalho. Para ele, justiça era sinônimo de punição, e ponto final. Um dia, durante uma patrulha rotineira, Bruno teve uma oportunidade inesperada de refletir sobre suas crenças. Ele foi chamado para resolver uma briga entre dois jovens na praça central. Ao chegar ao local, percebeu que a discussão tinha começado por causa de um mal-entendido bobo. Um dos rapazes havia esbarrado no outro, derrubando sua sacola. O que poderia ter sido resolvido com um pedido de desculpas se transformou em gritos e empurrões. Bruno interveio rapidamente, separando os dois, mas ao invés de agir com sua habitual rigidez, ele tentou mediar a situação. "Vocês estão brigando por algo tão insignificante",
disse ele, surpreendentemente calmo. Por que não param e conversam? Os jovens hesitaram, mas acabaram admitindo que tinham exagerado. Após alguns minutos de diálogo, eles apertaram as mãos e seguiram seus caminhos. Bruno ficou parado ali, observando-os partir, sentindo algo estranho no peito. Era como se ele tivesse experimentado algo novo, a sensação de resolver um conflito sem violência. Essa experiência marcou o início de uma mudança sutil em Bruno. Ele começou a questionar seus métodos de trabalho e a pensar mais profundamente sobre o impacto de suas ações. No entanto, esse processo de transformação não seria fácil. Seus colegas de farda notaram sua nova postura e logo começaram a zombar dele. "Você está ficando mole, Bruno?" perguntou um deles durante um café no posto policial. "Desde quando você resolve coisas com conversa?" Bruno não respondeu diretamente, mas aquelas palavras o incomodaram. Ele sabia que ainda estava longe de ser o tipo de pessoa que admirava no padre, mas também percebia que precisava encontrar seu próprio caminho. Enquanto isso, João enfrentava outra dificuldade. Naquela mesma semana, ele recebeu uma mensagem ameaçadora de um dos membros do grupo que havia abandonado. Eles exigiam que ele voltasse ou pagasse uma dívida que ele supostamente tinha com eles. João ficou apavorado. Ele sabia que não tinha como pagar e que, se voltasse, estaria colocando sua família em perigo. Desesperado, ele correu até a igreja para pedir conselhos ao padre Christian. Quando chegou, encontrou o padre preparando-se para uma reunião com outros líderes religiosos da região. Mesmo ocupado, ele parou imediatamente para ouvir João. "O que vou fazer, padre? Eles vão me matar", disse João, tremendo de medo. Padre Christian colocou as mãos nos ombros do homem e olhou diretamente em seus olhos. "João, lembre-se de que Deus está com você. Não podemos permitir que o medo controle nossas vidas. Vamos pensar juntos em uma solução." Após uma longa conversa, o padre sugeriu que João procurasse ajuda formal. Ele ofereceu-se para acompanhá-lo até a delegacia para registrar uma denúncia contra o grupo. "Não é seguro ficar em silêncio", disse o padre. "Você tem o direito de proteger sua vida e sua família." João hesitou, mas finalmente concordou. Juntos, eles foram até a delegacia, onde Bruno estava de plantão. Quando o policial viu João entrar, acompanhado pelo padre, ele franziu a testa, surpreso. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, mantendo um tom profissional. Padre Christian explicou a situação, detalhando as ameaças que João havia recebido. "Ele precisa de proteção, senhor policial, e nós estamos aqui para garantir que a lei seja cumprida." Bruno ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Ele sabia que essa era uma oportunidade para provar que podia ser diferente. "Está bem", disse ele, finalmente. "Vamos registrar a denúncia e tomar as providências necessárias." A cena marcou um momento crucial na história. Pela primeira vez, Bruno e Padre Christian estavam trabalhando juntos, unidos por um objetivo comum: proteger João. Embora ainda houvesse tensão entre eles, ambos reconheciam que tinham um papel importante a desempenhar naquela situação. A decisão de João de denunciar o grupo que o ameaçava foi um passo corajoso, mas também perigoso. Após registrar a queixa na delegacia, ele voltou para casa com uma mistura de alívio e apreensão. Sua família estava alheia à gravidade da situação, e ele sabia que precisava protegê-los a qualquer custo. Durante o jantar, sua esposa percebeu seu nervosismo. "João, o que está acontecendo?" perguntou ela preocupada. Ele hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. "Eu tive que tomar uma decisão difícil hoje", disse ele, com a voz trêmula. "Mas prometo que vou fazer tudo para manter vocês seguros." Sua esposa não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas confiou em suas palavras. Ela sempre soube que João era um homem de princípios, mesmo nas piores situações. A conversa foi interrompida pelo som do telefone tocando. Era Padre Christian, ligando para verificar como ele estava.
Não se preocupe, João, disse o padre ao telefone. Deus está no controle. Vamos enfrentar isso juntos. Enquanto isso, Bruno começou a investigar as ameaças contra João com mais seriedade do que havia feito antes. Ele chamou alguns colegas de confiança e organizou uma operação para monitorar os movimentos do grupo mencionado na denúncia. No entanto, seus métodos ainda eram questionados pelos outros policiais. Você está dando muita importância a esse caso, disse um deles, durante uma reunião na delegacia. É só mais um pequeno criminoso tentando se safar. Bruno respirou fundo, contendo sua irritação. Não é só isso, respondeu ele firme. Esse homem está tentando mudar de vida, e nós temos o dever de ajudá-lo. Embora suas palavras tenham sido recebidas com ceticismo, Bruno continuou determinado. Ele sabia que essa era uma oportunidade para provar que justiça e misericórdia podiam andar juntas. Durante os dias seguintes, ele passou horas revisando registros, fazendo ligações e coordenando uma equipe para garantir a segurança de João e sua família. Paralelamente, Padre Christian intensificou seus esforços para apoiar João. Ele organizou uma campanha discreta entre os fiéis da igreja para arrecadar alimentos e roupas para a família, garantindo que eles não ficassem desamparados financeiramente. Além disso, ele ofereceu orientação espiritual constante, incentivando João a manter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, nem tudo corria bem. O grupo que João havia abandonado ficou furioso ao saber da denúncia. Eles começaram a espalhar rumores pela cidade, tentando desacreditá-lo. Ele é um traidor, diziam eles em bares e esquinas. Não podemos confiar nele. Esses comentários chegaram aos ouvidos de João, aumentando ainda mais sua angústia. Um dia, enquanto trabalhava na obra, João foi abordado por um dos membros do grupo. O homem o encarou com ódio nos olhos. Você achou que ia escapar assim? Perguntou ele em um tom ameaçador. Você vai pagar pelo que fez. João tentou manter a calma, mas seu coração disparou. Ele sabia que não podia enfrentar aquela situação sozinho. Assim que o homem se afastou, João correu até a igreja para informar Padre Christian sobre o ocorrido. O padre ouviu atentamente e, em seguida, ligou imediatamente para Bruno. Senhor policial, precisamos agir rápido, disse o padre com urgência na voz. Eles estão pressionando João. Ele não pode continuar exposto dessa forma. Bruno concordou e acelerou os preparativos para uma operação maior contra o grupo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Naquela mesma noite, ele convocou uma reunião com sua equipe para definir os próximos passos. Esses homens não vão parar até conseguirem o que querem, disse ele durante a reunião. Precisamos antecipar seus movimentos e garantir que João esteja seguro. Enquanto isso, João começou a sentir os primeiros sinais de exaustão emocional. Ele mal conseguia comer ou dormir, constantemente assombrado pelo medo de que algo acontecesse à sua família. Sua esposa notou sua fragilidade e o encorajou a procurar ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, disse ela com ternura. Vá falar com o padre, ele sempre sabe o que dizer. João seguiu o conselho e encontrou-se novamente com Padre Christian. Durante a conversa, o padre o lembrou de que a força verdadeira vem da confiança em Deus. João, você já deu o primeiro passo ao buscar ajuda. Agora, permita-se descansar no Senhor. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. As palavras do padre trouxeram algum conforto a João, mas ele sabia que ainda havia muito a enfrentar. Enquanto isso, Bruno e sua equipe estavam cada vez mais próximos de desmantelar o grupo. Eles identificaram um ponto de encontro frequente e planejavam uma abordagem estratégica. Na véspera da operação, Padre Christian organizou uma vigília na igreja, pedindo pela proteção de João e sua família. Diversos fiéis compareceram, unidos em oração. Foi um momento de comunhão e esperança, reforçando a ideia de que ninguém estava sozinho naquela luta.
No dia seguinte, a operação foi realizada com sucesso. Bruno liderou sua equipe com precisão, prendendo vários membros do grupo e confiscando provas que incriminavam suas atividades ilegais. João assistiu de longe, aliviado, mas também ciente de que seu caminho ainda seria desafiador. Os dias seguintes à operação policial trouxeram uma sensação de alívio temporário para João e sua família. Com o grupo desmantelado e seus líderes presos, ele finalmente pôde respirar um pouco mais tranquilo. No entanto, a sombra do passado ainda pesava sobre ele. As ameaças que havia recebido e as lembranças de suas escolhas erradas continuavam a assombrá-lo, mesmo que agora estivesse em segurança. Bruno, por sua vez, começou a colher os frutos de sua mudança de postura. A operação bem-sucedida contra o grupo ilegal recebeu elogios da comunidade local e até de seus superiores na delegacia. Embora alguns colegas ainda zombassem de sua abordagem mais compassiva, outros começaram a perceber que seus métodos poderiam ser eficazes. Ele se viu em uma posição delicada. Precisava equilibrar sua nova perspectiva com a pressão constante do trabalho policial. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Bruno decidiu visitar a igreja. Era algo que ele nunca havia feito antes, mas sentia uma necessidade inexplicável de conversar com Padre Christian. Quando chegou, encontrou o padre em silêncio, rezando sozinho no altar. Após alguns minutos, o padre notou sua presença e sorriu. "Senhor policial, o que o traz aqui a esta hora?" Bruno hesitou, mas logo respondeu. "Eu queria agradecer pelo conselho que me deu. A operação foi um sucesso, mas eu sinto que ainda há muito a aprender." Padre Christian acenou com a cabeça, compreendendo. "A jornada de transformação não é fácil, meu filho, mas cada passo dado com sinceridade nos aproxima de Deus. Diga-me, como você está se sentindo?" Bruno suspirou profundamente. "Confuso, talvez. Eu sempre acreditei que justiça significava punição. Agora começo a ver que pode haver outra maneira, mas isso não significa que seja fácil conviver com essa ideia." O padre ouviu atentamente, oferecendo palavras de encorajamento. "Você está no caminho certo, Bruno. A verdadeira justiça não é apenas sobre punir, mas também sobre restaurar. E isso exige coragem e humildade." Enquanto isso, João enfrentava outro tipo de desafio. Apesar de estar fisicamente seguro, ele lutava para reconstruir sua vida. O emprego temporário na obra estava prestes a terminar, e ele sabia que precisava encontrar algo mais estável. Além disso, as dificuldades financeiras continuavam a pressionar sua família. Sua esposa tentava mantê-lo motivado, mas ambos sabiam que o futuro era incerto. Desesperado por uma solução, João decidiu procurar ajuda na igreja novamente. Ele explicou sua situação ao padre, que imediatamente começou a pensar em formas de auxiliá-lo. "João, você já pensou em aprender um novo ofício?" perguntou o padre. "Temos uma parceria com uma escola técnica da região. Talvez eles possam oferecer cursos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade." João ficou surpreso com a sugestão, mas também animado. "Eu nunca imaginei que pudesse ter essa oportunidade", disse ele emocionado. "Mas, e se eu não for capaz? Você já provou que é capaz de enfrentar desafios maiores do que este", respondeu o padre com firmeza. "Deixe Deus guiá-lo e você verá que tudo é possível." Com o apoio do padre, João inscreveu-se em um curso de carpintaria. Nos primeiros dias, ele sentiu-se inseguro e fora de lugar, mas aos poucos foi ganhando confiança. Seus professores notaram seu esforço e dedicação, e ele começou a ver uma luz no fim do túnel. Paralelamente, Bruno continuava a refletir sobre sua própria trajetória. Ele começou a participar de encontros organizados pela igreja, onde policiais e membros da comunidade discutiam formas de promover uma relação mais harmoniosa entre ambas as partes.
Esses encontros foram uma revelação para ele. Pela primeira vez, ele ouviu histórias de pessoas que tinham sido vítimas de abuso de poder por parte da polícia e percebeu o impacto devastador que isso podia causar. Um desses encontros marcou particularmente Bruno. Uma jovem mãe compartilhou sua experiência de ter sido injustamente acusada de um crime que não cometeu. Ela descreveu como a prisão injusta afetou sua vida e a de seus filhos. Bruno sentiu-se profundamente tocado. Eu nunca havia pensado nisso dessa forma, admitiu ele, durante uma conversa com o padre após o evento. Talvez eu tenha sido tão rígido porque nunca parei para ouvir as pessoas. Padre Christian colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Escutar é o primeiro passo para entender, e entender é o primeiro passo para mudar. Enquanto isso, João começava a ver os resultados de seu esforço. Após algumas semanas de curso, ele foi convidado a trabalhar em uma pequena marcenaria local, que precisava de alguém com habilidades manuais. Embora o salário fosse modesto, era suficiente para garantir a sobrevivência de sua família. Ele voltou para casa naquele dia com um sorriso no rosto, determinado a continuar progredindo. No entanto, nem tudo estava completamente resolvido. Certa noite, enquanto caminhava de volta para casa após o trabalho, João foi abordado por um homem desconhecido. "Você achou que tinha escapado, não é?" disse o homem com um tom ameaçador. "Mas ainda tem gente que quer vingança." João gelou, mas desta vez reagiu de forma diferente. Ele ligou imediatamente para Bruno, que enviou uma equipe para investigar o incidente. Mais uma vez, a colaboração entre o policial e o padre se mostrou essencial para proteger João. A nova ameaça contra João trouxe de volta a tensão que parecia estar diminuindo. Ele relatou o incidente com detalhes para Bruno, que imediatamente intensificou as medidas de segurança ao redor da casa do homem humilde. O policial também acionou sua equipe para investigar possíveis conexões entre o desconhecido e os antigos membros do grupo desmantelado. "Não podemos deixar que essas pessoas continuem intimidando você", disse Bruno com firmeza. "Vamos garantir que você e sua família estejam protegidos." João agradeceu, mas não conseguia evitar o peso no coração. Ele se sentia como um alvo ambulante, constantemente olhando por cima do ombro. Sua esposa, percebendo seu estado de espírito, sugeriu que ele buscasse mais apoio espiritual. "Talvez conversar novamente com o padre ajude", disse ela, com delicadeza. No dia seguinte, João foi até a igreja. Padre Christian o recebeu com um sorriso caloroso, mas notou imediatamente a angústia em seus olhos. Após ouvir atentamente o relato do homem, o padre colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "João, lembre-se de que Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. Essa batalha não é só sua, é nossa também." O padre então organizou uma reunião comunitária na igreja, convidando líderes locais e membros da comunidade para discutir formas de apoiar João e outras pessoas em situações semelhantes. Durante o encontro, ele enfatizou a importância de estender a mão aos que estão em dificuldades. "Ninguém deve enfrentar seus medos sozinho", disse o padre. "Somos chamados a ser luz uns para os outros." A iniciativa gerou resultados práticos. Alguns fiéis ofereceram-se para fazer turnos de vigília perto da casa de João, enquanto outros ajudaram a divulgar informações sobre o curso técnico que ele estava frequentando, incentivando mais pessoas a buscarem oportunidades de reinserção social. A solidariedade da comunidade trouxe novo ânimo a João, que começou a sentir que não estava mais lutando sozinho. Enquanto isso, Bruno enfrentava novos desafios em sua carreira. Após a operação bem-sucedida contra o grupo ilegal, ele foi convocado para uma reunião com seus superiores na delegacia regional. Lá, foi informado de que seu caso seria usado como modelo para treinar outros policiais em abordagens mais humanizadas. Embora fosse um reconhecimento de seu trabalho, Bruno sentiu-se pressionado.
Ele sabia que ainda tinha muito a aprender e temia ser colocado em um pedestal antes de estar pronto. Durante a reunião, um dos oficiais questionou sua postura compassiva. "Você acha que pode aplicar essa abordagem em todos os casos?" perguntou o oficial com um tom de desdém. "Existem criminosos que não merecem misericórdia." Bruno respirou fundo antes de responder. "Senhor, entendo suas preocupações, mas acredito que cada pessoa merece uma chance de redenção. Isso não significa ignorar as leis, mas sim aplicá-las de forma justa e equilibrada." Suas palavras causaram impacto na sala. Alguns colegas concordaram com ele, enquanto outros permaneceram céticos. No entanto, o fato de Bruno defender suas ideias com convicção ganhou respeito, até mesmo entre os críticos. De volta à cidade, Bruno continuava a trabalhar no caso de João. Ele descobriu que o homem que havia ameaçado João era um ex-membro do grupo ilegal que escapara da operação. Com a ajuda de sua equipe, Bruno conseguiu localizar o suspeito e prendê-lo antes que pudesse causar mais danos. Quando comunicou João sobre a prisão, o homem humilde ficou profundamente aliviado. "Eu não sei como agradecer, senhor policial", disse João, com lágrimas nos olhos. "Não me agradeça", respondeu Bruno, com um leve sorriso. "Estou apenas fazendo o meu trabalho." Apesar do progresso, Bruno ainda sentia que havia algo inacabado dentro dele. Ele decidiu visitar Padre Christian novamente, buscando orientação. "Padre, sinto que estou mudando, mas ainda há momentos em que volto ao meu antigo eu", confessou ele. "Como posso continuar nesse caminho?" O padre ouviu com atenção e, após alguns instantes de silêncio, respondeu: "A transformação não acontece de uma vez, Bruno. É um processo contínuo. O importante é que você está disposto a mudar. Continue ouvindo, aprendendo e agindo com compaixão, e Deus guiará seus passos." As palavras do padre trouxeram conforto a Bruno, que começou a ver sua jornada de maneira diferente. Ele percebeu que não precisava ser perfeito para fazer a diferença. Bastava estar disposto a tentar. Enquanto isso, João começava a colher os frutos de seu esforço. Ele concluiu o curso de carpintaria com sucesso e foi contratado permanentemente pela marcenaria. Seu talento natural para o trabalho manual impressionou seus colegas e ele logo se tornou uma peça-chave na equipe. Além disso, sua história inspirou outros moradores da cidade a buscarem novas oportunidades de vida. No final dessa fase, uma pequena celebração foi organizada na igreja para homenagear João e sua coragem. Padre Christian fez um discurso emocionante, destacando a importância de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. João, visivelmente emocionado, levantou-se para agradecer a todos que o apoiaram. "Eu não teria conseguido sem vocês", disse ele, com voz embargada. "Especialmente ao padre Christian e ao senhor policial Bruno, que me mostraram que é possível recomeçar." A celebração na igreja marcou um momento de triunfo para João, mas também serviu como um lembrete de que sua jornada estava longe de terminar. Embora ele estivesse em um caminho mais estável, as cicatrizes emocionais ainda precisavam ser curadas. Durante os dias seguintes, ele continuou frequentando a igreja, buscando conforto nas palavras do padre Christian e no apoio da comunidade. No entanto, percebeu que precisava enfrentar seus próprios fantasmas para realmente seguir em frente. Uma tarde, enquanto trabalhava na marcenaria, João foi abordado por um cliente que o reconheceu. "Você não é aquele cara que estava envolvido com aquele grupo?" perguntou o homem com um tom de desconfiança. João sentiu seu rosto esquentar de vergonha, mas respirou fundo antes de responder. "Sim, eu fui", disse ele com sinceridade, "mas estou tentando mudar minha vida. Estou aprendendo um novo ofício e trabalhando duro para sustentar minha família." O cliente pareceu surpreso com a franqueza de João e, após alguns momentos de silêncio, acenou com a cabeça. "Espero que você consiga",
disse ele antes de sair. Esse breve encontro deixou João pensativo. Ele percebeu que para verdadeiramente se redimir, precisava assumir sua história e mostrar, com suas ações, que estava disposto a mudar. Enquanto isso, Bruno enfrentava novos desafios em sua carreira. Após a reunião com seus superiores, ele foi designado para liderar um programa piloto voltado à mediação de conflitos na comunidade. A ideia era implementar métodos alternativos de resolução de problemas, evitando prisões desnecessárias e promovendo a reconciliação. Embora fosse uma oportunidade única, Bruno sabia que enfrentaria resistência de colegas céticos e da própria população, que muitas vezes via a polícia como uma força opressora. Ele decidiu buscar orientação novamente com Padre Christian. Padre, eu sei que estou no caminho certo, mas sinto que estou sendo testado a cada passo, disse ele, durante uma conversa na igreja. Como posso garantir que essas mudanças tenham um impacto real? Padre Christian sorriu com compreensão. Bruno, lembre-se de que grandes mudanças começam com pequenos gestos. Seja paciente e persistente, e nunca subestime o poder de ouvir genuinamente as pessoas. Inspirado pelas palavras do padre, Bruno começou a implementar o programa com dedicação. Ele organizou encontros regulares entre policiais e moradores, onde ambas as partes podiam compartilhar suas experiências e preocupações. Esses diálogos foram inicialmente tensos, mas aos poucos começaram a gerar resultados positivos. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando uma jovem mãe contou como havia sido parada injustamente por policiais em uma blitz. Ao invés de ignorar sua reclamação, Bruno pediu desculpas publicamente e prometeu melhorar os procedimentos. Esse gesto simples trouxe um senso de confiança renovada entre a comunidade e a polícia. Paralelamente, João continuava a lutar contra seus demônios internos. Certa noite, ele teve um pesadelo vívido, revivendo os momentos mais sombrios de sua vida. Acordou suando frio e incapaz de voltar a dormir. Decidiu ir até a igreja para rezar, mesmo que fossem 2 horas da madrugada. Quando chegou, encontrou Padre Christian ainda acordado, revisando seus sermões para a missa do dia seguinte. João, o que aconteceu? Perguntou o padre, preocupado ao ver o estado do homem. João explicou sobre o pesadelo e como ele ainda se sentia perseguido por suas escolhas passadas. O padre ouviu atentamente e, em seguida, convidou João para uma conversa mais profunda. Meu filho, o perdão começa dentro de nós mesmos. Você já pediu perdão a Deus e às pessoas que magoou. Agora, precisa aprender a perdoar a si mesmo. As palavras do padre tocaram profundamente João. Ele percebeu que estava se punindo constantemente pelo que havia feito, sem permitir que a graça divina operasse plenamente em sua vida. Naquela noite, ele fez uma oração sincera, pedindo forças para aceitar seu passado e seguir em frente. Nos dias seguintes, João começou a notar uma mudança em sua perspectiva. Ele passou a se concentrar mais nas coisas boas que estava construindo, como seu trabalho na marcenaria e o apoio de sua família. Além disso, começou a ajudar outros que estavam em situações semelhantes à que ele havia enfrentado. Durante uma visita à igreja, ele conheceu um jovem que estava tentando escapar de um ciclo de violência. João ofereceu-se para ajudá-lo, compartilhando sua própria experiência e incentivando-o a buscar ajuda. Enquanto isso, Bruno continuava a enfrentar desafios em sua nova função. Alguns policiais se recusavam a participar das sessões de mediação, alegando que eram uma perda de tempo. Outros criticavam abertamente suas iniciativas, dizendo que ele estava enfraquecendo a autoridade da corporação. Apesar disso, Bruno manteve-se firme em suas convicções. Ele sabia que estava plantando sementes que poderiam florescer no futuro. Um evento inesperado veio para fortalecer ainda mais a colaboração entre Bruno e Padre Christian.
Uma forte tempestade atingiu a cidade, causando alagamentos e danos em várias áreas. A igreja, que servia como ponto de apoio para a comunidade, foi transformada em um abrigo temporário para famílias desabrigadas. Bruno liderou os esforços de evacuação e coordenação com as equipes de emergência, enquanto o padre organizou voluntários para fornecer alimentos e assistência. Durante esse período de crise, a parceria entre os dois homens tornou-se ainda mais evidente. Eles trabalharam lado a lado, mostrando à comunidade que diferentes papéis podem convergir em benefício do bem comum. Quando a tempestade finalmente passou, muitos moradores expressaram sua gratidão tanto ao policial quanto ao padre pela liderança e solidariedade demonstradas. No final dessa fase, João e Bruno encontraram-se novamente na igreja, desta vez em um clima de amizade e respeito mútuo. João agradeceu ao policial por tudo o que havia feito por ele, enquanto Bruno reconheceu a coragem do homem humilde em enfrentar seus desafios. Ambos sabiam que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas também sentiam que estavam no caminho certo. Os dias após a tempestade trouxeram uma nova dinâmica para Itaúna. A cidade começava a se recuperar lentamente dos danos causados pela chuva, mas o impacto emocional da crise ainda era sentido por muitos moradores. Para João e Bruno, no entanto, aquele período serviu como um divisor de águas em suas jornadas pessoais. João estava mais determinado do que nunca a usar sua experiência para ajudar outros que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ele havia vivido. Ele começou a frequentar reuniões comunitárias organizadas na igreja, onde compartilhava sua história de superação. Sua sinceridade e vulnerabilidade tocaram profundamente os participantes, especialmente os jovens que estavam à beira de tomar decisões erradas. "Eu sei como é sentir-se perdido", dizia ele durante uma dessas reuniões. "Mas quero dizer a vocês que há sempre uma saída. Não desistam." Seu envolvimento nas atividades comunitárias também chamou a atenção de Padre Christian, que viu em João não apenas um homem redimido, mas também um líder emergente. O padre começou a incentivá-lo a assumir um papel mais ativo na igreja, sugerindo que ele pudesse ajudar a organizar programas de apoio social. João hesitou inicialmente, sentindo-se inseguro sobre sua capacidade de liderar, mas acabou aceitando o desafio. "Se Deus me deu essa oportunidade, eu não posso recusar", disse ele ao padre com um sorriso tímido. Enquanto isso, Bruno continuava a enfrentar resistências ao seu programa de mediação de conflitos. Alguns policiais veteranos boicotavam abertamente suas iniciativas, espalhando rumores de que ele estava amolecendo a corporação. Outros, no entanto, começaram a ver resultados positivos nos encontros com a comunidade e gradualmente aderiram às novas práticas. Bruno sabia que a mudança cultural dentro da polícia seria lenta, mas estava disposto a perseverar. Um incidente em particular testou sua paciência e compromisso. Durante uma blitz rotineira, um de seus colegas agiu de forma agressiva com um motorista que havia cometido uma infração leve. O motorista, visivelmente assustado, protestou contra o tratamento ríspido. Quando Bruno interveio para acalmar a situação, seu colega o criticou publicamente. "Você está defendendo criminosos agora? Esse é o resultado do seu programa?" Bruno conteve sua irritação e respondeu com calma: "Não estou defendendo ninguém. Estou apenas garantindo que cumpramos nosso dever com justiça e respeito. Essa é a base do nosso trabalho." O episódio gerou tensões dentro da equipe, mas também despertou reflexões entre alguns policiais que começaram a questionar seus próprios métodos. Um deles, um jovem oficial chamado Rafael, aproximou-se de Bruno após o turno. "Senhor, eu queria entender melhor o que você está tentando fazer", disse ele, hesitante. "Acho que pode ser importante para todos nós." Bruno ficou surpreso, mas satisfeito com o interesse do colega. Ele convidou Rafael para participar de uma das próximas sessões de mediação,
explicando que a ideia era construir pontes entre a polícia e a comunidade. Rafael aceitou o convite, tornando-se um aliado valioso para Bruno. Paralelamente, João enfrentava um novo desafio pessoal. Durante uma visita à marcenaria, ele foi informado de que precisaria lidar com um projeto mais complexo, algo que exigiria habilidades avançadas que ele ainda estava desenvolvendo. Inicialmente, sentiu-se intimidado, mas lembrou-se das palavras do padre: confie em Deus e em si mesmo. Com dedicação e ajuda de seus colegas, ele conseguiu completar o projeto com sucesso, ganhando reconhecimento de seus superiores e clientes. Esse triunfo deu a João um senso renovado de confiança. Ele percebeu que, assim como havia aprendido carpintaria, também poderia aprender a liderar e inspirar outras pessoas. Seu primeiro grande passo nessa direção foi organizar uma oficina gratuita para jovens interessados em aprender marcenaria. O evento foi um sucesso, com dezenas de participantes inscritos, e João sentiu-se realizado ao ver o impacto positivo de seu trabalho. No entanto, nem tudo era perfeito. Certa noite, enquanto caminhava de volta para casa após um longo dia de trabalho, João foi novamente abordado por alguém. Dessa vez, era um antigo conhecido do grupo ilegal que havia escapado da operação anterior. O homem o encarou com um olhar sombrio. "Você achou que tinha terminado conosco?" perguntou ele, ameaçador. João sentiu um frio na espinha, mas desta vez reagiu de forma diferente. Ele ligou imediatamente para Bruno, que enviou uma equipe para investigar o incidente. Mais uma vez, a colaboração entre o policial e o padre foi essencial para proteger João. Bruno decidiu intensificar as medidas de segurança ao redor de João, mas também percebeu que precisava resolver o problema de forma definitiva. Ele organizou uma operação especial para localizar e prender os últimos membros remanescentes do grupo ilegal. Após semanas de investigação cuidadosa, a operação foi bem sucedida, resultando na prisão de vários suspeitos. Com a ameaça finalmente neutralizada, João sentiu-se verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. Ele visitou a igreja para agradecer ao padre e a Bruno pelo apoio contínuo. "Eu nunca teria conseguido isso sozinho", disse ele emocionado. "Vocês me mostraram que é possível recomeçar." Padre Christian sorriu, colocando uma mão no ombro de João. "Você fez isso, meu filho. Nós apenas apontamos o caminho." Com as ameaças neutralizadas e a vida de João finalmente estabilizada, a cidade de Itaúna parecia respirar mais aliviada. No entanto, os desafios enfrentados por João e Bruno não haviam terminado. Eles apenas haviam evoluído para novas formas de luta e aprendizado. Ambos sabiam que o trabalho de transformação pessoal e comunitária era um processo contínuo, cheio de altos e baixos. João, agora mais confiante em sua nova posição como líder comunitário, começou a expandir seus esforços para além da igreja. Ele propôs ao padre Christian a criação de um programa de mentoria para jovens em risco, combinando oficinas práticas de carpintaria com sessões de orientação emocional e espiritual. "Eu quero ajudar esses jovens a enxergarem um futuro diferente", explicou ele ao padre. "Se eu conseguir mudar, eles também podem." O padre ficou encantado com a ideia e ofereceu todo o apoio necessário. Juntos, eles organizaram uma equipe de voluntários, incluindo alguns fiéis da igreja e até mesmo colegas de João na marcenaria. O programa foi batizado de Construindo Novos Caminhos e rapidamente ganhou reconhecimento na comunidade. Os primeiros participantes eram adolescentes que haviam sido expulsos da escola ou estavam envolvidos em pequenos delitos. João dedicava-se a ensiná-los não apenas técnicas de marcenaria, mas também valores como disciplina, paciência e respeito. Durante uma das sessões do programa, João percebeu que um dos jovens, Lucas, estava particularmente distraído e agressivo.
Após conversar com ele em particular, descobriu que Lucas estava sendo pressionado por um grupo local para entrar no mundo do crime. Eles dizem que é a única maneira de ganhar dinheiro rápido, confessou o garoto, com os olhos cheios de medo. Mas eu não quero isso para minha vida. João sentiu uma pontada de familiaridade ao ouvir aquelas palavras. Ele lembrou-se de si mesmo anos atrás, enfrentando uma decisão semelhante. Determinado a ajudar Lucas, ele decidiu buscar o apoio de Bruno. Quando se encontraram, João explicou a situação ao policial, que imediatamente se ofereceu para intervir. Vamos garantir que esse garoto tenha outras opções, disse Bruno com firmeza. Ele não pode ser forçado a seguir um caminho que não deseja. Bruno organizou uma reunião entre Lucas, sua família e representantes de programas sociais da prefeitura. Durante o encontro, eles discutiram alternativas para o jovem, como bolsas de estudo e oportunidades de emprego após a conclusão do programa de João. A iniciativa trouxe esperança a Lucas, que começou a se dedicar ainda mais às oficinas. João viu ali uma chance de fazer a diferença real na vida de alguém, assim como ele próprio havia sido ajudado no passado. Enquanto isso, Bruno continuava a enfrentar desafios dentro da delegacia. Embora seu programa de mediação estivesse ganhando adeptos, ele ainda enfrentava críticas de setores mais tradicionais da corporação. Um oficial veterano, conhecido por sua rigidez, confrontou Bruno durante uma reunião. Você está transformando a polícia em assistentes sociais. Isso não é o nosso papel. Bruno manteve a calma, respondendo com convicção. Nosso papel é proteger e servir. E servir significa também ajudar as pessoas a resolverem seus problemas antes que se tornem crimes. Se ignorarmos isso, estamos falhando como policiais. Suas palavras provocaram debates acalorados, mas também abriram espaço para reflexões importantes. Alguns policiais começaram a questionar suas próprias práticas, enquanto outros decidiram dar uma chance às ideias de Bruno. Para consolidar seu trabalho, ele decidiu documentar os resultados positivos do programa, compartilhando histórias de sucesso com seus superiores e a comunidade. Esses relatos ajudaram a construir credibilidade para sua abordagem inovadora. Paralelamente, Padre Christian continuava a desempenhar um papel fundamental na vida de João e Bruno. Ele percebeu que ambos estavam em jornadas de transformação paralelas, embora vindas de contextos diferentes. Certa noite, após uma missa especial dedicada à paz na cidade, o padre convidou os dois para uma conversa privada na sacristia. Vocês têm feito um trabalho extraordinário, disse ele com um sorriso orgulhoso. Mas quero lembrá-los de que essa missão não é só sobre ajudar os outros, é também sobre curar vocês mesmos. As palavras do padre tocaram profundamente tanto João quanto Bruno. Eles reconheceram que, enquanto trabalhavam para mudar a vida de outras pessoas, também estavam enfrentando seus próprios demônios internos. João ainda lutava contra a culpa de seu passado, enquanto Bruno tentava reconciliar sua nova visão de justiça com as expectativas impostas por sua profissão. Para ajudá-los nesse processo, o padre sugeriu que ambos participassem de um retiro espiritual organizado pela diocese. Relutantes no início, João e Bruno acabaram aceitando o convite. Durante o retiro, eles tiveram a oportunidade de refletir sobre suas vidas, compartilhar experiências e encontrar conforto nas palavras de outros participantes. Foi uma experiência transformadora, que os aproximou ainda mais e fortaleceu sua determinação em continuar suas missões. De volta à cidade, João e Bruno retornaram renovados e inspirados. João intensificou seus esforços no programa Construindo Novos Caminhos, enquanto Bruno ampliou o alcance de seu programa de mediação, levando-o para outras delegacias da região. Ambos sabiam que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas sentiam-se mais preparados para enfrentar os desafios que viriam.
No final dessa fase, uma cerimônia simples foi realizada na igreja para celebrar os avanços alcançados. Padre Christian fez um discurso emocionante, destacando a importância de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. João e Bruno, lado a lado, agradeceram à comunidade pelo apoio constante. Era um momento de união e gratidão, que mostrava como o trabalho conjunto pode transformar vidas. A cerimônia na igreja marcou um momento de celebração, mas também serviu como um lembrete de que a jornada de transformação era contínua. João e Bruno sabiam que, enquanto suas iniciativas estavam começando a florescer, ainda havia desafios significativos no horizonte. A cidade de Itaúna, embora mais unida do que nunca, ainda enfrentava questões profundas, como a pobreza crônica, o desemprego e a marginalização social. Eles perceberam que seus esforços precisavam ser ampliados para alcançar uma mudança sistêmica. João decidiu expandir o programa construindo novos caminhos para incluir não apenas jovens em risco, mas também adultos desempregados que buscavam novas oportunidades. Ele começou a colaborar com empresas locais para oferecer estágios e empregos aos participantes do programa. Sua visão era clara: criar uma rede de apoio que pudesse sustentar famílias inteiras, ajudando-as a sair do ciclo de vulnerabilidade. No entanto, essa expansão trouxe novos desafios logísticos e financeiros. João precisou buscar parcerias com organizações sem fins lucrativos e até mesmo com políticos locais para garantir os recursos necessários. Foi durante uma dessas reuniões que ele conheceu Ana Clara, uma jovem empresária que se interessou pelo projeto. Ela ofereceu-se para patrocinar parte das atividades e sugeriu incorporar workshops de empreendedorismo ao programa. Se pudermos ensinar essas pessoas a gerar renda por conta própria, elas terão mais autonomia, disse ela, entusiasmada. João ficou impressionado com sua visão e logo eles começaram a trabalhar juntos, combinando habilidades práticas com estratégias de negócios. Enquanto isso, Bruno enfrentava novos obstáculos ao tentar expandir seu programa de mediação de conflitos para outras delegacias da região. Embora algumas unidades tivessem adotado suas práticas com sucesso, outras resistiam firmemente às mudanças. Um oficial de alta patente criticou publicamente a abordagem de Bruno, chamando-a de ingênua e inadequada para áreas com alto índice de criminalidade. Essa crítica repercutiu na imprensa local, gerando debates acalorados sobre o papel da polícia na sociedade. Bruno sentiu o peso das palavras, mas decidiu enfrentar a situação com transparência. Ele organizou uma coletiva de imprensa para apresentar dados concretos sobre os resultados positivos de seu programa. Mostrou estatísticas que comprovavam a redução de conflitos e prisões desnecessárias nas áreas onde as práticas haviam sido implementadas. Além disso, compartilhou histórias emocionantes de reconciliação entre policiais e moradores, destacando o impacto humano de sua abordagem. O evento foi transmitido pela televisão local e teve repercussão nacional. Muitos espectadores elogiaram a iniciativa, mas outros continuaram céticos. Apesar disso, Bruno sentiu que estava ganhando terreno. Ele recebeu convites para palestras em conferências sobre segurança pública e justiça restaurativa, o que lhe permitiu espalhar suas ideias para públicos maiores. No entanto, o sucesso veio com um custo pessoal. Bruno passou a trabalhar longas horas, muitas vezes negligenciando sua vida privada. Seus colegas notaram sua exaustão e o alertaram. Você não pode salvar o mundo sozinho. Bruno sabia que tinham razão, mas sentiu uma responsabilidade avassaladora de continuar lutando por mudanças significativas. Padre Christian, observando de perto a dedicação de ambos, decidiu intervir antes que João e Bruno se sobrecarregassem emocionalmente. Ele organizou uma nova reunião comunitária, desta vez focada no tema do equilíbrio entre trabalho e descanso.
Durante o encontro, ele enfatizou a importância de cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros. Deus nos dá força, mas também nos dá o sábado para descansar, disse ele com um sorriso caloroso. Não se esqueçam de que vocês são instrumentos, mas não podem fazer tudo sozinhos. As palavras do padre tocaram profundamente João e Bruno. Eles decidiram reservar um tempo para refletir sobre suas prioridades e ajustar seus ritmos de trabalho. João começou a delegar mais responsabilidades dentro do programa, confiando em seus voluntários para liderar algumas atividades. Bruno, por sua vez, pediu ajuda a Rafael, seu aliado na delegacia, para supervisionar partes do programa de mediação. Essa divisão de tarefas permitiu que ambos mantivessem o foco sem comprometer sua saúde mental. Mesmo com esses ajustes, novos desafios surgiram. Certa manhã, João recebeu uma carta anônima ameaçadora, sugerindo que ele estava interferindo demais na vida das pessoas. Embora as ameaças fossem vagas, elas o deixaram apreensivo. Ele imediatamente informou Bruno, que intensificou as medidas de segurança ao redor do programa. O incidente serviu como um lembrete de que nem todos estavam felizes com as mudanças que João e Bruno estavam promovendo. Apesar disso, eles decidiram não se intimidar. João continuou expandindo o alcance do programa, enquanto Bruno trabalhava para consolidar sua abordagem inovadora. Ambos perceberam que estavam construindo algo maior do que eles mesmos, uma comunidade mais justa, resiliente e compassiva. No final dessa fase, Padre Christian organizou uma vigília na igreja, pedindo proteção divina para João, Bruno e todos os envolvidos em seus projetos. Os fiéis compareceram em grande número, unidos em oração. Foi um momento de conexão profunda que reforçou o senso de propósito compartilhado por todos. A vigília na igreja foi um marco emocional para a comunidade de Itaúna. As orações coletivas e o apoio mútuo entre os fiéis reforçaram a determinação de João e Bruno em continuar suas missões, mesmo diante de ameaças e desafios crescentes. No entanto, ambos sabiam que as próximas semanas seriam decisivas. Eles precisavam não apenas garantir a segurança de seus projetos, mas também consolidar as mudanças que haviam iniciado. João, inspirado pela vigília, decidiu intensificar seu foco na prevenção. Ele percebeu que muitas das dificuldades enfrentadas pelos jovens da cidade eram resultado de uma falta de perspectiva e oportunidades. Para combater isso, ele propôs a criação de um centro comunitário dedicado à educação e ao desenvolvimento pessoal. O espaço ofereceria cursos gratuitos de habilidades técnicas, workshops de empreendedorismo e atividades culturais. A ideia era criar um ambiente onde as pessoas pudessem sonhar com um futuro melhor e adquirir as ferramentas necessárias para realizá-lo. Ana Clara, a empresária que havia se tornado uma aliada fundamental no programa Construindo Novos Caminhos, abraçou a nova iniciativa com entusiasmo. Ela ajudou João a arrecadar fundos e buscar parcerias com empresas locais e organizações sem fins lucrativos. Juntos, eles conseguiram reformar um antigo galpão abandonado na periferia da cidade, transformando-o no Centro de Oportunidades Nova Esperança. A inauguração do espaço foi um evento marcante, com a presença de moradores, autoridades locais e até mesmo jornalistas de fora da cidade. Durante a cerimônia de abertura, João fez um discurso emocionante, destacando a importância de acreditar nas pessoas. Muitos de nós já fomos subestimados ou julgados pelo que fizemos no passado, disse ele com a voz embargada. Mas aqui, neste lugar, todos têm a chance de recomeçar. Não importa quem você é ou o que você fez. O que importa é o que você escolhe fazer hoje. As palavras de João tocaram profundamente os presentes, especialmente os jovens que já participavam de seus programas.
Lucas, o adolescente que havia sido pressionado a entrar no mundo do crime, estava entre os convidados. Ele agora trabalhava como aprendiz em uma oficina mecânica local e tinha planos de abrir seu próprio negócio no futuro. Durante o evento, ele abraçou João e agradeceu por ter acreditado nele quando ninguém mais o fazia. Enquanto isso, Bruno continuava a enfrentar resistências à sua abordagem inovadora de policiamento. Apesar do sucesso de seu programa de mediação, alguns setores da corporação ainda viam suas práticas como uma ameaça à autoridade tradicional. Um incidente em particular colocou Bruno sob os holofotes. Durante uma operação conjunta com outra delegacia, um grupo de policiais veteranos ignorou as diretrizes de mediação e agiu com violência excessiva contra suspeitos. O episódio gerou protestos na cidade e chamou a atenção da mídia nacional. Bruno foi convocado para explicar sua posição em uma audiência pública organizada pelo governo estadual. Ele sabia que aquele momento seria crucial para o futuro de seu programa. Diante de uma plateia composta por autoridades, policiais e membros da comunidade, ele falou com paixão sobre a importância de humanizar o trabalho policial. "Não podemos continuar tratando as pessoas como inimigas", disse ele com firmeza. "Nossa missão é proteger e servir, mas também restaurar confiança. Se continuarmos usando métodos antiquados, estaremos perpetuando o ciclo de violência." Seu discurso foi recebido com aplausos calorosos, especialmente por parte dos moradores de Itaúna. Embora alguns críticos ainda questionassem a viabilidade de sua abordagem em áreas com altos índices de criminalidade, a maioria reconheceu o impacto positivo de suas iniciativas. O governador do estado anunciou que apoiaria a expansão do programa piloto para outras regiões, desde que fosse acompanhado por avaliações rigorosas. Apesar do reconhecimento público, Bruno sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito dentro da própria corporação. Ele começou a organizar treinamentos regulares para policiais interessados em aprender técnicas de mediação e justiça restaurativa. Rafael, seu aliado na delegacia, tornou-se um instrutor-chave nesses treinamentos, ajudando a disseminar as novas práticas entre os colegas. Paralelamente, João enfrentou outro desafio pessoal. Certa noite, ao chegar em casa, ele encontrou sua esposa chorando. Ela confessou que estava preocupada com a segurança da família, especialmente após a carta anônima que João havia recebido. "Eu sei que você está fazendo algo importante", disse ela, entre lágrimas, "mas eu tenho medo de perder você." João sentiu o peso das palavras de sua esposa, mas também sabia que não podia desistir. Ele procurou o padre Christian para pedir conselhos. O padre ouviu atentamente e, em seguida, sugeriu que João envolvesse sua família mais diretamente em seu trabalho. "Quando compartilhamos nossa missão com aqueles que amamos, eles se tornam parte dela", disse o padre. "Isso pode aliviar o medo e fortalecer os laços." Seguindo o conselho, João convidou sua esposa e filhos para visitar o Centro de Oportunidades Nova Esperança. Eles ficaram impressionados com o impacto positivo do projeto e começaram a participar de algumas atividades, como aulas de artesanato e eventos culturais. Ver sua família envolvida trouxe a João um novo senso de propósito e alívio. No final dessa fase, João e Bruno encontraram-se novamente na igreja, desta vez para uma conversa informal. Eles refletiram sobre tudo o que haviam conquistado e sobre os desafios que ainda enfrentariam. Ambos sabiam que suas jornadas estavam longe de terminar, mas também perceberam que estavam construindo algo duradouro, uma comunidade mais justa, compassiva e resiliente. Os meses seguintes trouxeram novos desafios e vitórias para João, Bruno e a comunidade de Itaúna. O Centro de Oportunidades Nova Esperança tornou-se um ponto de referência na cidade, atraindo não apenas moradores locais, mas também visitantes de outras regiões interessados em replicar o modelo.
João havia se transformado em um líder reconhecido, alguém que inspirava confiança e esperança. Ele continuava a trabalhar incansavelmente, mas agora com o apoio integral de sua família, que participava ativamente das atividades do centro. A esposa de João, Maria, assumiu a coordenação de um projeto de artesanato que ensinava mulheres da comunidade a criar peças únicas para venda. Os filhos do casal ajudavam nas oficinas infantis, incentivando crianças a sonhar grande e acreditarem em suas capacidades. Ver sua família envolvida trouxe a João uma sensação de plenitude que ele nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que seu trabalho não era apenas sobre mudar vidas, era também sobre construir pontes dentro de sua própria casa. Bruno, por sua vez, enfrentava novos testes à medida que seu programa de mediação de conflitos ganhava escala. Embora tivesse recebido apoio oficial do governo estadual, ele sabia que implementar as práticas em áreas mais violentas seria um desafio monumental. Sua primeira missão foi em uma cidade vizinha conhecida por altos índices de criminalidade e tensão entre policiais e moradores. Ao chegar, ele foi recebido com ceticismo por ambas as partes. No entanto, Bruno estava determinado a provar que sua abordagem funcionava. Ele começou organizando encontros regulares entre policiais e líderes comunitários, incentivando-os a compartilhar suas preocupações e encontrar soluções conjuntas. A princípio, os diálogos foram tensos, mas aos poucos começaram a gerar resultados positivos. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando um jovem, acusado injustamente de roubo, foi absolvido após uma investigação minuciosa conduzida por Bruno e sua equipe. O garoto, emocionado, agradeceu publicamente ao policial, dizendo: "Pela primeira vez, senti que alguém realmente me ouviu." Esse episódio repercutiu nacionalmente, consolidando a reputação de Bruno como um agente de mudança dentro da polícia. Ele foi convidado para palestras em conferências internacionais sobre segurança pública e justiça restaurativa. Apesar de toda a atenção, Bruno manteve seus pés no chão, lembrando-se sempre das palavras do padre Christian. O verdadeiro impacto está nas pequenas ações, não nos holofotes. Enquanto isso, João e Bruno continuavam a colaborar estreitamente. Eles perceberam que seus projetos complementavam um ao outro. Enquanto João oferecia oportunidades de reinserção social, Bruno garantia que a polícia atuasse como uma força protetora e não opressora. Juntos, eles organizaram uma feira comunitária que reunia participantes do Centro de Oportunidades Nova Esperança e membros do programa de mediação. O evento foi um sucesso, promovendo diálogo, entendimento mútuo e celebração. No entanto, nem tudo era harmonia. Certa manhã, João recebeu outra carta anônima, desta vez ameaçando incendiar o centro. Ele imediatamente informou Bruno, que aumentou a vigilância no local e iniciou uma investigação para identificar os responsáveis. Durante esse período, João sentiu medo, mas também uma profunda convicção de que não podia recuar. "Se eu desistir agora, estarei traindo tudo pelo que lutei", disse ele a padre Christian durante uma conversa privada. O padre, como sempre, ofereceu palavras de encorajamento. "Você já provou que é capaz de enfrentar qualquer tempestade, João. Deus está com você e nós também estamos." Com o apoio da comunidade, João decidiu manter o centro aberto, transformando o incidente em uma oportunidade para fortalecer ainda mais os laços entre os moradores. Ele organizou uma vigília noturna em frente ao prédio, onde centenas de pessoas se reuniram com velas e orações. Foi um momento de união e resistência pacífica, mostrando que a violência não encontraria espaço ali. Finalmente, após semanas de investigação, Bruno conseguiu identificar os responsáveis pelas ameaças. Um grupo remanescente do antigo esquema ilegal que João havia abandonado. Com a ajuda de sua equipe, ele prendeu os suspeitos,
garantindo a segurança do centro e de todos os envolvidos. Quando comunicou João sobre o sucesso da operação, o homem humilde não conteve as lágrimas. "Eu não sei como agradecer, Bruno", disse ele, emocionado. "Você salvou não apenas minha vida, mas também nosso futuro." No final dessa jornada, João e Bruno encontraram-se novamente na igreja para uma reflexão final. Ambos perceberam que haviam passado por transformações profundas, tanto pessoais quanto profissionais. Eles não eram mais os mesmos homens que haviam se confrontado naquele domingo distante. Agora eram aliados, unidos por uma causa maior, a construção de uma comunidade mais justa e compassiva. Padre Christian, observando-os com orgulho, fez um discurso emocionante durante a missa dominical. "Hoje celebramos não apenas a fé, mas também a coragem de dois homens que escolheram lutar pelo bem comum", disse ele com a voz embargada. "Que suas histórias inspirem cada um de nós a fazer nossa parte." Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos. Cada gesto de apoio nos ajuda a continuar espalhando mensagens de fé, redenção e transformação. E agora queremos saber, qual foi o momento que mais marcou você nesta jornada? Deixe sua resposta nos comentários.